Então diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Somente até aqui, meus irmãos. Filho do Deus Altíssimo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Labarou, Decanda, Labacheia, Serebicanda, Labarraia, Serebicanda, Lastre. Ó Deus de Israel, ó Deus de Israel, chegou a hora, meu Senhor, do teu poder, do poder da tua palavra se manifestar, Senhor da glória. Chegou a hora, Deus, de nós sermos curados, edificados, sarados, Senhor, pelo teu poder, Senhor, libertos, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor. Então vem, meu Senhor, então vem, meu Senhor, então vem, meu Senhor, falar conosco, Senhor. Vem, Deus, vem, Senhor, Deus Todo-Poderoso, tocar nos meus lábios, Senhor. Vem, Deus, falar a minha mente. Vem, Deus, Senhor da glória, Pai, falar as minhas emoções, falar ao meu coração, Senhor da glória, Pai. Que agora, Senhor, fale o teu Espírito Santo, Senhor. Que eu agora, Senhor da glória, que os meus pensamentos, Senhor, que as minhas emoções sejam anuladas, Senhor, para que flua, Senhor, o teu Espírito Santo no meio de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, avança sobre a tua igreja, Senhor, e manda embora, Senhor, todo espírito de distração, Senhor, todo espírito que tenta roubar aquilo que tu tens a fazer esta manhã, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor, o Deus desta igreja, o Senhor desta igreja, meu Senhor. Então eu sei que tu estás me ouvindo, meu Senhor. Então glorifica o teu nome agora. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre, meu Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Deus seja louvado, né?
Irmãos, nós vemos uma passagem bíblica aqui interessante, onde duas pessoas, né, dois discípulos de Jesus, eles saíam de Jerusalém e estavam ali caminhando, né, para uma cidade chamada Emaús, que ficava, segundo a Bíblia aqui, a uns 10 quilômetros de distância. E era o domingo de Páscoa, irmãos. Jesus, ele já havia ressuscitado e ele já havia aparecido ali àquelas mulheres e também aos outros discípulos, conforme diz a Bíblia aqui, né? Se revelando, né, como vivo, se revelando como aquele que já não estava morto, mas vivia, né, para ali continuar a grande obra, né, que ele deveria ainda concluir. Só para te lembrar, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou aparecendo aos seus discípulos por cerca de 40 dias e ficava ainda revelando coisas que os discípulos não tinham conseguido entender, né, enquanto Jesus estava vivo, né, antes da sua morte na cruz. Ele tinha revelado coisas que os discípulos não conseguiam entender. E ali, durante esses 40 dias, Jesus Cristo orientou ainda, Jesus Cristo deu ordens ainda, né, ordenou que os discípulos fossem a todas as nações e batizassem ali as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e revelou coisas grandes ainda, né, que as pessoas não conheciam. Só que essa manifestação de Jesus durante esses 40 dias, ela não foi assim intensa como foi a presença de Jesus durante todo o seu ministério. Jesus aparecia, né, conversava com seus discípulos e depois Jesus, ele se ausentava, chegava a ficar uma semana sem ali se manifestar ali aos seus discípulos, né, por conta ali da sabedoria de Deus, né? Não sabemos exatamente os motivos, mas Deus sabe, não é verdade? E aqui, Jesus, mais uma vez, ele se manifestava ali a dois discípulos. Neste caminho, andando durante essa jornada, neste caminho a Bíblia diz que esses discípulos, eles estavam tristes. Eles estavam tristes porque eles tinham ali já conhecido Jesus e eles faziam, segundo a Bíblia, eles eram discípulos, ou seja, faziam parte do ministério de Jesus e eles caminhavam tristes, né, porque Jesus havia morrido. E as palavras, se você observar as palavras com que eles falavam aqui, eles estavam meio que decepcionados, porque a expectativa deles era, né, completamente diferente daquilo que eles estavam vivendo naquele instante. Tanto é, né, quando Jesus chegou a eles e começou a andar junto com eles por este caminho, eles falaram assim, Jesus perguntou, o que vocês estão conversando, o que vocês estão falando aí neste caminho? E eles, né, argumentaram com Jesus ali e eles disseram assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É um momento muito difícil, eu penso, irmãos amados, porque os discípulos viveram ao lado de Jesus e receberam revelações tremendas já, e Jesus já havia alertado que ele seria glorificado, Jesus já havia falado que no terceiro dia, né, ele ressuscitaria, ele completaria melhor a obra no terceiro dia, né, e os discípulos estavam tristes andando por um caminho, e eu penso assim, meio que sem rumo, né? Você imagina assim, você seguir ali Jesus, você, né, acreditar em Jesus e de repente Jesus, né, se ausenta, morre, né, não aparece mais ali aos seus discípulos e as perspectivas, fé e esperança que existiam para aquelas pessoas todas cessaram, né? Mas cessaram, né, por conta ali de algo que talvez aconteça muito no nosso dia a dia, né? Muito no dia a dia das pessoas que já conhecem ao Senhor,
que já tiveram experiências com Jesus como esses discípulos tiveram. Eventualmente, irmãos amados, na nossa vida as coisas não acontecerão como nós esperamos. Ou talvez você gere uma expectativa em relação às coisas que são de Deus para a sua vida, e de repente essa expectativa ela é frustrada, por alguma circunstância ou por alguma coisa que acontece no meio da sua jornada, e talvez você se entristeça, e talvez você fique pensando, poxa vida, mas eu queria tanto que isso acontecesse, por que que isso não acontece? Eu queria tanto viver, algo diferente, e essa coisa diferente não acontece. Eu penso que nós não estamos livres de passarmos por circunstâncias como estas, irmãos amados, porque nós somos seres humanos e muitas vezes o ser humano, ele se frustra muito facilmente. E uma das coisas que Deus me ensinou durante todo o meu ministério, eu já sou pastor há 22 anos, e presbítero, eu fiquei um tempo aí, não lembro nem quanto tempo eu fiquei de presbítero, mas durante toda a minha jornada, Deus me ensinou coisas muito profundas, e uma das coisas que Deus me ensinou muito radicalmente, muito forte, foi que eu não me frustrasse. Que eu não me frustrasse com circunstâncias, que eu não me frustrasse com pessoas, que eu não me frustrasse, obviamente, com Deus. E eu vou dizer para você, ouça bem aquilo que eu vou falar, para que você lance no seu coração hoje, Deus não frustra ninguém. Deus não frustra ninguém. Deus não frustra ninguém, Deus não é homem. A própria Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa, daquilo que ele disse, O nosso Deus, ele jamais vai te frustrar. Quando você colocar a sua fé e a sua esperança no Senhor, você pode acreditar que o Senhor Deus vai fazer algo de forma sobrenatural, talvez diferente daquilo que você imagina, da forma que você imagina, mas Deus sempre vai fazer algo para construir algo grande na sua vida. O objetivo de Deus para você é construir algo grande na sua vida, não algo pequeno, não algo superficial, não algo que não vai te levar a lugar nenhum, Aqueles homens iam para um caminho, para Emaús, mas na verdade eles estavam perdidos no seu caminho. E muitas pessoas vivem isso, começam a viver uma vida, por viver. Começam a viver uma vida sem sentido espiritual, e quando nós perdemos o sentido espiritual da nossa vida, nós nos entristecemos, como esses homens estavam entristecidos, nós nos frustramos, como esses homens estavam frustrados, e eles não conseguiam compreender por que tudo aquilo havia acontecido, porque eles viram os milagres, eles viram o poder, eles falaram, aquilo que aconteceu. Quando Jesus perguntou do que se trata, do que vocês estão falando, eles falaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então eles viveram coisas sobrenaturais, viram coisas sobrenaturais, acreditaram que Jesus era um profeta, que ele fazia sinais maravilhosos, que ele pregava uma palavra jamais pregada antes, mas mesmo assim, eles estavam frustrados. Vejam, irmãos, que situação interessante, e triste, porque quantas vezes as pessoas vivem realmente um poder sobrenatural de Deus, mas a sua vida não muda. Quantas vezes a pessoa vê coisas acontecendo ao seu redor, e acontecem coisas nas suas próprias vidas, só que a vida da pessoa não muda.
né? Acontece milagre, acontece transformação, acontece livramento, só que a pessoa não muda. A pessoa não muda, né? Que coisa, sabe? São coisas assim, interessantes e tristes, né, da pessoa viver. E quando as coisas começam a acontecer dessa forma, ou seja, né, o manifestar de Deus é insuficiente. O manifestar de Deus é insuficiente para que a pessoa mude de vida, para que a pessoa mude de rumo, para que a pessoa mude de pensamento, para que a pessoa mude de atitudes, né? E eu vou dizer para você, talvez você olhe assim para as pessoas das igrejas, né? E talvez você não imagine que isso acontece de uma forma muito forte nas igrejas, né? De pessoas que tiveram experiências com Deus, mas que não mudaram de vida, não tiveram força para mudar de vida, né? E quantas coisas, irmãos, né, estão disponíveis a nós para que a nossa vida se modifique a cada dia na presença de Deus, para que as pessoas, né, sintam a presença de Deus e mudem de vida, né? Mudem radicalmente de vida para terem grandes experiências com o Senhor. E se você, olha que interessante, irmãos, né? Olha que interessante, né? A Bíblia diz que Jesus apareceu a eles, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Por que será que isso aconteceu, né, irmãos? Sabe? Se a gente olha a palavra de Deus, quantas vezes as pessoas olham a palavra de Deus, leem a palavra de Deus, né? Não encontram sentido para determinadas coisas que leem, ou banalizam determinadas coisas que leem, ou simplesmente não acham que tem a mínima importância aquilo que leem, né? Mas, se nós olharmos o contexto espiritual daquelas duas pessoas, você vai entender por que elas não reconheciam Jesus, né? Porque elas estavam frustradas, decepcionadas, porque elas estavam ali, né, desiludidas com algo que elas esperavam, a expectativa delas não foi atingida, e elas se sentiam ali, estavam se sentindo perdidas, como eu já falei tudo isso hoje, irmãos, aqui, né? E qual foi, né, a situação, qual foi a consequência dessas atitudes? O Senhor Jesus se apareceu a elas, né, como tinha aparecido a Maria, a outras mulheres, como tinha aparecido ali, né, aos discípulos, né? Apareceu a eles também, mas eles não reconheciam, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer o Senhor. Por quê? Simplesmente porque eles estavam, né, com sentimentos que faziam com que, né, a visão espiritual deles fosse bloqueada. Jesus faz parte da sua vida. Jesus faz parte da sua vida. Talvez você, quando você chegar na sua casa hoje, saindo aqui do culto, né, ou quando você sair desta igreja, né, para o caminho para onde você vai, né, independentemente para onde você está indo, talvez você não se lembre que Jesus está ao teu lado. Talvez você não se lembre que Jesus, ele está interessado, né, em te revelar coisas. Talvez, né, você não se aperceba que Jesus está interessado em que você tenha experiências maiores com ele, e é no seu dia a dia. A igreja é um mero instrumento de Deus. Você fica na igreja, você vive na igreja, né, algumas horas da sua vida, né, e a intensidade da sua vida, né, não é dentro da igreja, né? Se você vem com a expectativa de sentir Deus na igreja,
né? Somente na igreja, obviamente você tem que vir, você tem que vir na expectativa de sentir Deus na igreja. Mas se a sua expectativa for ter experiências com Deus somente na igreja, você vai se frustrar, irmãos. E talvez você fique que nem ali os 2 discípulos no caminho de Emaús, sabe? Você vai se frustrar, porque é muito pouco. É muito pouco. O alimento que você necessita é muito pouco. Você vai morrer raquítico, você vai morrer magrinho, né? Porque não é suficiente, porque nós temos que alimentar a saúde espiritual. A nossa saúde espiritual é no nosso dia a dia, é na nossa casa, é no nosso trabalho, durante o caminho, durante a jornada. Vá, pegue o seu carro quando você sair daqui, entre no seu carro e entenda que Jesus está ali ainda querendo te revelar coisas. Jesus está ainda ali querendo, sabe, né, te mostrar coisas, para que você não se frustre, para que a sua fé ela não seja abalada pelas pequenas circunstâncias que vão aparecer na sua vida. Pequenas circunstâncias, porque grande é o poder de Deus nas nossas vidas, e as circunstâncias, né, que nos levam a caminhar neste mundo são muito pequenas, né? E infelizmente essas coisas pequenas influenciam o homem de forma terrível, fazendo com que as coisas grandes de Deus sejam anuladas por conta das coisas pequenas que acontecem nas nossas vidas. E Jesus, ele foi caminhando e olhando, e olha o que os discípulos falaram, irmãos. Olha, né, que coisa terrível estava acontecendo ali, né? E aí quando Jesus perguntou: do que vocês estão discutindo, né? Do que se trata o que vocês estão falando? E aí eles começaram a contar, né, que os sacerdotes ali, as autoridades haviam crucificado Jesus, e eles estavam esperando que Jesus fosse redimir a Israel. E aí eles falaram, irmãos. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, olha só, irmãos, eles falaram assim, as mulheres foram lá, aí de fato, confirmando aquilo que as mulheres falaram, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Sabe, irmãos, você acha que, né? Eu acho assim, eu vou falar assim, né? Eu fico imaginando essa situação aí. Obviamente que a gente fala aquilo que a gente, né, imagina, né? Mas eu fico imaginando assim, se fosse eu, e eu ouvisse aquelas mulheres falando aquilo, né? E depois os outros foram lá e viram que realmente o túmulo estava aberto e não tinha ninguém no túmulo lá, né? Eu acho que eu ia ficar extasiado de alegria. Eu acho que eu ia ficar assim, zonzo de alegria, ia ficar lá em Jerusalém, eu ia ficar em Jerusalém, lógico que eu ia ficar em Jerusalém, eu ia ficar, porque se ele não está lá, ele está em algum lugar, vai acontecer alguma coisa, eu ia ficar lá, né? Ia ficar, né, extasiado com aquilo que as mulheres falaram, sabe, irmãos? Mas a reação daqueles homens foi completamente diferente. Sabe? Ouviram aquilo que tinha acontecido. Jesus falou, né, antes de ser crucificado. Ouviram o relato das mulheres, os outros discípulos também relataram. Mas mesmo assim eles estavam lá, tristes e amargurados com a situação.
Eu vou dizer para você, sabe, irmãos? Eu vou dizer para você, se você não crê, se você não crê na palavra de Deus, se você não crê na palavra de Deus, você vai viver triste e amargurado. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus é a voz do Senhor. A palavra de Deus é a voz do Senhor. É a voz de Deus. E se você não se alegrar em ouvir a voz de Deus e acreditar naquilo que Deus está falando, não existe outra situação que você possa acreditar, porque sabe por quê, irmãos? Porque o mundo é uma mentira. O mundo é uma mentira. O mundo vive uma mentira. Uma mentira em todas as coisas, começando por aquilo que é Deus para as pessoas que vivem no mundo. O mundo é uma mentira. E se você não acredita na verdade, se você não acredita na palavra de Deus, você vai viver frustrado. Você vai viver frustrado e triste, amargurado, irmãos. E aí vem a depressão, a angústia, a tristeza. E aí está talvez a chave, por que as pessoas não mudam? As pessoas veem o poder de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas não mudam a sua vida, E aí vivem depressivas mesmo. Sabe? Eu vou dizer para você assim, talvez você fale assim, pastor, o que é isso que você está falando? Eu vou dizer, porque é a verdade, sabe? Não existe depressão para aquele que é cristão. Ou melhor, não deveria existir depressão para aquele que vive as coisas que são de Deus, simplesmente porque Deus não deixa. Simplesmente porque é impossível você mergulhar num estágio de depressão vivendo Deus. É impossível, não tem jeito, sabe? E a falha está no cristão, no homem, sabe? E as pessoas, elas relatam, que isso é uma doença, que a depressão é uma doença, que a tristeza profunda, sabe, é uma doença, quando na verdade são situações completamente espirituais. São situações completamente espirituais, sabe? E se você se deixa levar por estas situações, você vai entrar num abismo profundo. E quantas vezes as pessoas, para se livrarem desse abismo profundo, elas começam, sabe, a se alimentar de remédios e remédios e remédios e remédios, que jamais vão resolver a situação, mas vão mascarar uma situação por conta de um falso entendimento daquilo que é de Deus. Por isso você reaja. Quando aparecer sinais de algo na sua vida, você reaja. Reaja e você fale para você mesmo: não, porque eu sou de Deus. Não, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Não. Você reaja como um discípulo verdadeiro de Jesus. Como um discípulo verdadeiro de Jesus, que vive as circunstâncias deste mundo, sem perder a esperança, e vive as circunstâncias desse mundo acreditando que Jesus é o Senhor e que Ele não deixará você submergir. Pedro submergiu, andando sobre as águas. Por quê?
Faltou fé. Faltou fé. Aí quando os discípulos falaram, os discípulos acabaram de falar assim, né? Verificaram, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Eu acho que quando os discípulos falaram isso, Jesus, eu não sei, eu acho que o sentimento de Jesus foi assim, terrível, né? Porque ele falou assim, então ele lhes disse, como vocês são insensatos, como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Sabe, irmãos, tem atitudes nossas, eu penso, sabe, que deixa Deus furioso. Tem atitudes nossas, é como Jesus, sabe, os discípulos no barco, durante a tempestade, Jesus ficou furioso com eles. Homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? Olha só o lamento de Jesus, né? Os discípulos ali, todo mundo ali bonitinho no barco, né? O barco começou, né, ali a balançar por causa da chuva, do vento, né? E Jesus dormindo, e os homens desesperados, e Jesus, ele falou, homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? Sabe, irmãos, tem as reações de Deus, elas são as mesmas, sabe? As pessoas às vezes olham para Jesus, né? E enxergam assim o bonzinho, né? O bonzinho. Não, Jesus, ele quer aquilo que é certo. Jesus não quer um povo. Jesus não quer um povo incrédulo. Jesus não quer um povo que vive à mercê dos sentimentos e daquilo que acontece neste mundo. Jesus não quer um povo assim. Jesus repreendeu um povo assim. Como Jesus repreendeu esses dois que estavam andando ali, sabe, sem sentido nenhum. A atitude daqueles homens era sem sentido nenhum, né? É como Tomé. Você lembra de Tomé? Jesus apareceu aos discípulos e aí contaram para Tomé, né? E Tomé, se eu não tocar a minha mão nas feridas da mão dele e na ferida do lado dele, eu não acreditarei. Tem pessoas que são assim, irmãos, né? Mas eu vou dizer para você, essas pessoas que são como Tomé, que têm atitudes como Tomé, sabe, não vão alcançar a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque ainda que Jesus aparecesse na frente dele, ele não acreditaria, porque Jesus é Espírito. Ele não acreditaria e ainda assim duvidaria, né? Jesus apareceu a Tomé e mandou para ele. A primeira coisa que Jesus falou para Tomé foi: pode tocar, toca nas minhas feridas, toca nas minhas mãos e toca do meu lado. E aí, né, Tomé falou: Deus meu e Rei meu. E Jesus falou para ele: você viu e creu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Que não viram e creram. Sabe, irmãos, nós acreditamos naquilo que nós vivemos. Nós acreditamos em Jesus, porque nós vivemos Jesus, né? Eu penso assim que é impossível eu não acreditar no Senhor, porque eu respiro Jesus, eu vivo Jesus, porque, sabe, a gente sente a presença de Jesus, a gente adora Jesus. É impossível você não crer naquele que está vivo, porque ele está vivo, e se ele está vivo, ele se manifesta.
E se ele se manifesta, nós percebemos a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus, nós percebemos a ação de Jesus nas nossas vidas, nos proporcionando, né, atingirmos o alvo que é Deus, nos proporcionando atingirmos o coração de Deus nas nossas orações, nos proporcionando, Jesus escancarou a porta para a gente entrar na presença de Deus, ajoelhar na presença do Senhor, se prostrar diante de Deus e olhar para a face de Deus e sentir o poder de Deus e ouvir a voz do Senhor, né? Tanto na Bíblia, lendo a Bíblia, quanto nós, né, ouvimos aquilo que Deus tem interesse em nos revelar. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre falo assim, tem que tomar cuidado com as coisas que as pessoas praticam hoje nas igrejas, né? Porque tem pessoas que são profetas de Deus, e aí fica aquela fila para a pessoa orar e Deus fala com todo mundo. Deus não faz assim. Deus vai falar quando for necessário com alguém. Sabe por quê? Porque isso daqui é o que nós necessitamos. Esta é a voz de Deus. Esta é a voz de Deus. Então, o que mais? O que mais nós necessitamos de ouvir de Deus? O que mais? Né? Então, as pessoas às vezes, elas transformam Deus num mero escravos de si e não conseguem compreender a atuação do Senhor, que é altíssimo. Nosso Deus é altíssimo. E Ele se revela a nós na medida em que nós necessitamos das revelações de Deus. E aí, irmãos, sabe? E aí Jesus começou a falar, Jesus deu aquela bronca nesses discípulos e começou a explicar tudo o que se falava dele, né, através de Moisés e de todos os profetas que falaram acima dele. Aliás, falaram sobre ele, explicando tudo aquilo que tinha acontecido. E olha, irmãos, olha só o que aconteceu. Eu vou ler o último versículo que nós lemos, quando Jesus começou a falar de tudo aquilo que tinha sido profetizado no Velho Testamento. Os discípulos, depois que Jesus se manifestou e eles viram que era Jesus, disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Eu gostaria de chamar a atenção sobre isso, sabe? Porque quando você ler a Bíblia, tem que arder o seu coração. Quando você ler a palavra de Deus, o teu coração tem que arder. Como aqueles discípulos sentiram o coração ardendo. Aliás, eles falaram isso antes de saber da revelação. Foi uma experiência que eles tiveram quando começaram a ouvir Jesus falar das Escrituras, antes de Jesus se revelar como Jesus. Né? Eles disseram: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava no caminho? Porque Jesus se revelou quando eles chegaram a Emaús. Quando nos explicava as Escrituras. Sabe, irmãos, existem alguns termômetros, né, não só de temperatura, para a gente saber quando está frio, qual a temperatura do frio, do calor. Né? Existem alguns termômetros para a gente saber como está a nossa vida espiritual. Existem alguns termômetros, e os termômetros estão claros e nítidos na Bíblia. Não é o homem que vai dizer: olha, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, né, você está bem, você está mal, você precisa melhorar, você não precisa melhorar. São as Escrituras. Né? Se você lê a palavra de Deus e você não sente absolutamente nada, se você lê a palavra de Deus, lá no Velho Testamento principalmente, quando você ouve assim, quando você lê assim, né,
Assim diz o Senhor. Quando você vê, né, a expressão desta palavra, porque é um termo assim que o Senhor usou muito no Velho Testamento, né? Os profetas falando, quando queriam falar em nome de Deus, né, eles diziam, assim diz o Senhor. E aí vinha o poder de Deus, e aí vinha o poder da palavra do Senhor, e aí vinha o poder do juízo de Deus, o poder da promessa, o poder da bênção, o poder da maldição. Se você, quando você lê a Bíblia e você vê ali essa introdução, assim diz o Senhor, se o seu coração já não começar a ficar abalado, né, se você não perceber a profundidade da palavra, eu sinto muito, mas talvez você esteja como aqueles discípulos caminhando para Emaús. Eu sinto muito te falar desta forma, mas foi aquilo que aconteceu com esses homens, foi o retrato, foi a figura, foi o filme que nós vimos nesta passagem bíblica, sabe? E se você não olhar para você mesmo, e fizer uma reflexão, né, daquilo que é a sua vida espiritual, né, talvez você nunca consiga ter o resultado que estes homens conseguiram. Se você não olhar para si mesmo e entender que a igreja ela é alimentada pela palavra de Deus e ela é conduzida segundo a palavra do Senhor, e a igreja somos nós, as nossas vidas nós somos conduzidos pelo poder da palavra. Se nós não nos alegrarmos com a palavra, se nós não nos regozijarmos com a palavra, né, se nós não ouvirmos Jesus falando, e Ele prometendo coisas e falando coisas, sabe? E nós não nos alegrarmos e nos sentirmos assim aconchegados pelo poder da palavra, dificilmente você vai ter um contato mais próximo com Deus, e Deus deseja ter um contato mais próximo contigo. Quando Jesus deu aquela bronca, os discípulos não ficaram ali tristinhos, não, amargurados. Que é isso que você está falando aí, homem? Você nem sabia o que estava acontecendo. Não, os homens ouviram Jesus, depois ouviram a bronca de Jesus, depois ouviram a explicação de Jesus, e eles ficaram tão fascinados com a explicação de Jesus, que chegaram em Emaús e Jesus queria ir embora. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles. Sabe, irmãos? Sabe, se você olhar depois, nós vamos abordar daqui a pouquinho. Se você olhar, os homens, eles olharam para aquilo que estava acontecendo e ficaram tão fascinados que queriam mais. Eles queriam mais alimento, eles queriam mais explicação, mais explicações. Eles queriam, sabe? Eles queriam mais, e ali, não vai embora não, fica aí com a gente, sem saber que era Jesus. Eu vou dizer para você, você sabe quem é Jesus, você sabe o poder da palavra de Jesus. Está na hora de você chamar o Senhor Jesus para ficar contigo e te dar revelações maiores, talvez, do que você esteja tendo. Revelações maiores do que você está tendo. Chame o Senhor, não deixe ele ir embora não, né? Quando você estiver orando, né, sinta vontade de continuar. É que nem nas reuniões de oração, às vezes a gente está orando lá e chega o horário, né? A gente tem que parar de orar para fazer outra parte da reunião de oração, e a gente fala, poxa, a vida estava tão bom, Sabe, irmãos, né? Vamos
Vamos nos saciar daquilo que Deus tem para nos entregar, né, de forma diária, sabe? Peça para o Senhor, assim, Senhor, me dá entendimento. A Bíblia diz assim, né, que todos aqueles que querem sabedoria, peça a Deus. Todos que querem sabedoria, peça a Deus. E ele fala, porque ele dá liberalmente a todos os que pedem. Não me lembro agora se foi em Filipenses ou Tiago, onde o Senhor fala, né, que a gente pede e não recebe nas nossas orações porque a gente pede mal. Tiago, né? A gente pede e não recebe porque a gente pede mal, porque a gente só pede coisas para satisfazer, né, o nosso ego pessoal, a nossa vida pessoal, né? Quando deveriam ser o quê? Né, as nossas bênçãos deste mundo deveriam ser consequências das nossas atitudes de fé em relação ao Senhor. E olha só, irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção. Depois que eles convidaram a Jesus para ficar, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, só há um jeito de você ver Jesus, é você ter comunhão com Ele. É você ter comunhão com Ele. Você quer ver Jesus? Né? Você quer se alegrar na presença de Jesus na sua vida, o reconhecendo? Tenha comunhão com Ele. A partir do momento que eles cearam juntos, a Bíblia diz que Jesus pegou o pão, agradeceu, aliás, abençoou o pão, e a partir deste momento, aí deu a eles, né? Ó, abençoou e depois partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos. Sabe, irmãos, as pessoas banalizam muito Deus. As pessoas banalizam muito Jesus. As pessoas banalizam muito a sua vida espiritual. As pessoas acham que podem encontrar Jesus a qualquer instante, a qualquer momento. As pessoas acham que podem encontrar Jesus com uma oração medíocre, né? Com uma oração, né, que nem está, né, que parece uma reza, porque as pessoas estão falando coisas e estão pensando em outras. São coisas terríveis que acontecem no meio cristão, mas acontecem. Por isso não vão ver Jesus. Por isso não vão ter comunhão com o Senhor. É impossível você ter um contato próximo com o Senhor sem ter comunhão com Ele. É impossível, você tem que ter comunhão com o Senhor para sentir a presença dEle, para ouvir a voz dEle, né? Para perceber a presença dEle na sua vida. É preciso ter comunhão com o Senhor para que você receba as revelações de Deus na sua vida. Sabe, irmãos? Não vamos banalizar Deus, nem as coisas são de Deus. Não banalize o Senhor. Você não vai chegar a lugar nenhum se você fizer isso. Você vai se frustrar, porque você não vai sentir o Senhor. Ah, todo mundo na igreja sente, menos eu. Ah, o pastor sempre fala isso, fala aquilo, mas eu não consigo. Aí talvez você pense assim, não, é porque o pastor, né foi, não. Deus, Ele não pode fazer acepção de pessoas. Muito pelo contrário, Ele disse que Ele jamais faria acepção de pessoas. Né?
Só que as pessoas às vezes acham que o fulano é melhor do que a própria vida. Ah, lá o fulano sente Deus, fulano tem dons espirituais, né? Como eu queria ser como fulano. Sabe, irmãos, Deus, eu volto a dizer para você, eu acho que Ele olha para determinadas atitudes e Ele se enfurece. É a mesma coisa daquele que ora a Deus, dizendo para o Senhor: ah, Senhor, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, eu sei que eu não fiz isso, eu sei que eu não fiz aquilo. E Deus vai olhar para a pessoa e vai falar assim: mas tá bom, então faça. Por que você não fez? Se você sabe que você não fez, faça. Ou se você sabe que você fez coisa errada, pare de fazer. Não precisa orar a Deus dando desculpa, porque Deus jamais aceitará desculpa para o pecado. Deus não aceita desculpa. Não existe desculpa. Existe misericórdia e perdão, mas desculpa, não. Deus não aceita desculpas. Deus aceita o arrependimento. Deus não aceita desculpas. Deus aceita o arrependimento. Entendeu? Então, se você insiste em viver uma vida onde você vai continuar se desculpando com Deus, achando que Deus vai ter misericórdia de você, você está enganado. Você está enganado. Você vai viver uma vida espiritual medíocre, como aqueles discípulos que estavam andando ali estavam tendo. Uma vida medíocre. Você compreendeu o que eles fizeram? Então não faça igual. Você compreendeu como eles estavam vivendo? Então não vive igual. Para que você não tenha que ouvir de Jesus coisas terríveis como eles ouviram. E para que você possa ser uma pessoa como Deus idealiza. Cheio de conhecimento do Senhor e cheio da alegria de Deus. Cheio da alegria do Senhor. Eu vou orar por você agora. Eu sei que Deus tem coisas profundas a nos oferecer, irmãos. Deseje agora. Assim como aqueles discípulos desejaram Jesus, não recuse Jesus. A Bíblia diz assim: o Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, disse várias vezes: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O objetivo de Deus é que você esteja na presença dEle, em comunhão com Ele. Esse é o objetivo de Deus. Não é que você se entristeça, não, com aquilo que você ouviu hoje. Deus não quer que você se entristeça, Deus quer que você mude, para você viver aquilo que aqueles homens viveram, depois ali que receberam as revelações de Deus, depois que tiveram a comunhão com o Espírito Santo ali, aliás, com Jesus ali. Esse é o desejo de Deus, que você viva isso, para que a sua vida seja diferente, Para que a sua vida seja diferente. Quando você ver alguém com depressão, ore por ela e mostre para ela a saída. Mostre para ela o caminho. Mostre para ela aquilo que ela tem que fazer, para que a vida dela mude. Não precisa falar para ela parar de tomar os remédios, porque se ela fizer o que você disser, ela vai parar de tomar os remédios. Fale do remédio, fale da cura, fale daquilo que o nosso Senhor pode fazer, sabe? Porque tem pessoas, a igreja está tão deteriorada, irmãos, que tem pessoas, servos de Deus, dizendo: procura um psicólogo. Quando
Toda pessoa tem que procurar Jesus. Sabe, irmãos? Eu sou uma pessoa que respeito muito a ciência, sabe, irmãos? Eu respeito de forma tremenda a ciência, porque são coisas que são de Deus. A sabedoria dos médicos, dos cientistas, foi dada por Deus. Eu respeito demais. Mas tem coisas que não são curadas com remédio. São curadas por Jesus, somente através de Jesus. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que ela teve depressão, e ela relata, sim, de forma muito clara aquilo que ela viveu. Só que ela não foi liberta da depressão. Ela conseguiu o quê? Sair da depressão, mas ela vive com medo da depressão voltar. Ela não vive, sabe, tomando remédios e com medo de que aquilo volte. Essa não é a vida que Deus preparou para você. Essa não é a vida que Jesus tem para você. A doença da alma é curada na alma e não no corpo. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, labarroudecando alabaxéia, seremicando alas. Filho de Deus, Tu és o Senhor de todas as coisas, Pai. Tu realiza todas as coisas também, Senhor da glória, Pai. Eis a Tua igreja reunida, Senhor de toda a glória, Pai. Eis a Tua igreja, Senhor da glória, Pai, esperançosa em Ti, Senhor da glória, Pai. Eis a Tua igreja, Senhor da glória, Pai, que não Te conhece como uma história, Senhor. Que não Te conhece, que não conhece as Suas obras como uma história, Senhor. Que não conhece as Tuas obras por relatos de fatos que aconteceram, meu Senhor. Eis a Tua igreja, Senhor. Eis a Tua igreja que Te conhece, Senhor. Que Te conhece, Senhor da glória, porque anda contigo, Senhor. Que Te conhece, Senhor da glória, porque recebe as Tuas revelações, meu Senhor. Que Te conhece, Senhor da glória, Pai, porque Te entende, meu Senhor. E vive para Ti, Senhor. E vive, Senhor da glória, Pai, focada em Ti, meu Senhor. Esta igreja idealizada por Ti, meu Senhor. Então vem, Senhor da glória, Pai, mais uma vez, Senhor, e derruba as muralhas, Senhor da glória. Vem, meu Senhor, e derruba, Senhor, todo paradigma formado, Senhor da glória, todo modelo formado, Senhor da glória, Pai, forjado de forma equivocada nas vidas, meu Senhor. Vem, Deus dos exércitos, Pai, e quebra e faz de novo, Senhor da glória, Pai. Quebra e faz de novo, Senhor, aquele que foi forjado errado, aquele que foi forjado, Senhor da glória, Pai, em rituais, Senhor, em algo, Senhor da glória, Pai, que jamais, Senhor da glória, alcançará a Ti, Senhor da glória, Pai. Vem sobre estas vidas, Senhor da glória, Pai. Renova as forças, Senhor, renova o entendimento, Senhor. Vem sobre estas vidas, Senhor, e revela, Senhor, o Teu poder sobrenatural. Revela a Tua graça sobrenatural, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que haja vida e vida em abundância, meu Senhor. Tu és Deus forte, Senhor da glória, Pai. Tu és Deus forte, Senhor da glória. Então Tu podes agora, Senhor, abalar as estruturas do inferno mais uma vez, Senhor. Tu podes agora desfazer o mal, Senhor da glória. Tu podes desfazer o mal, Senhor, porque Tu és Deus forte e poderoso, Senhor, porque Tu és fiel e verdadeiro, Senhor, porque em Ti está a nossa esperança, em Ti está, Senhor, a nossa fé, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, ora em nome de Jesus, Senhor, para derramar
derramar o teu óleo precioso sobre estas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado e seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Labarrou de canta labaxéia, serebicanda labalabalabalabacheias. Orianda rebicanda labaxéia, serebicanda labalabalabalabacheias. Queria chamar o Paulinho, sua noiva, venham aqui os dois. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, você adore o Senhor. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinado em amor. Ele é tão manso, cuidando dos corações. Nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações enchem de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós perfumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra.
se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia, Deus. Aleluia, meu Senhor. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. Verdadeiramente Tu és o Senhor. Verdadeiramente Tu és o Senhor, Pai. Verdadeiramente Tu estás neste lugar, Senhor. Verdadeiramente o Deus vivo se manifesta no meio da Sua igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado.